Olá, queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Gisele Lima e nós estamos fazendo uma série de vídeos sobre prioridade no casamento. Então, nós já falamos sobre a regra de ouro para um casamento bem-sucedido e falamos também que o casamento é como um jardim. Então, assim como o jardim, para permanecer verde e florido, ou seja, um lugar agradável e desejável, precisa de cuidados diários, assim também é o casamento. Um casamento satisfatório e feliz é exatamente como esse jardim verde e florido. E tanto o jardim quanto o casamento não vão sobreviver sem a atitude de priorizar, que significa cuidar todo dia. Então, continuando com essa analogia entre o jardim e o casamento, eu quero começar te fazendo uma pergunta. Como está o seu jardim? Me diz aí, você já cuidou do seu jardim hoje? O que você fez para cuidar do seu jardim? Você tem cuidado do seu jardim, na verdade? Há quanto tempo que você não passa lá para ver o que está precisando? Tem essa noção, você tem essa consciência, você tem esse cuidado, que foi o que nós falamos no vídeo anterior? Como está o seu jardim hoje? Eu te pergunto, seu jardim está florido? Está um lugar agradável, onde você tem prazer de estar? Ou o seu jardim está seco? As flores murcharam, o mato cresceu e por isso você hoje não está desejando estar nesse lugar. Hoje você não tem prazer de estar nesse lugar. Então eu quero te dizer uma coisa, não importa como esteja o seu jardim hoje, mesmo que o seu jardim, fazendo essa analogia com o casamento, esteja abandonado há anos e parece que não tem mais vida, não tem mais jeito. Então eu quero te dizer que mesmo que você hoje já esteja se sentindo atraído pelo jardim do lado, hoje possa te parecer, pelo ângulo que você está mais agradável que o seu, não precisa você pensar em trocar de jardim. Quero te dizer que é possível restaurar o seu jardim se você tiver uma disposição para fazer o trabalho que precisa ser feito para isso. Então, eu quero trazer uma palavra de esperança para você, eu quero trazer uma palavra de renovo para você. Não importa como esteja o seu jardim, há jeito para ele, A gente tem como fazer essa restauração independente do estado que ele esteja, mas precisa de disposição, porque o trabalho pode ser árduo, pode levar tempo, mas é possível fazer esse caminho. Talvez seja um bom tempo para fazer uma reforma no seu jardim. Talvez seja um bom momento para parar, para refletir, fazer uma boa limpeza, replantar, começar a priorizar para cuidar todo dia, E permanecer priorizando para que esse jardim, depois de florescer novamente, permaneça verde, florido, agradável e ambos, os cônjuges tenham prazer de estar nele. Então é importante fazer essa avaliação agora. E no meu livro, eu não sei se você conhece, que chama 6 atitudes para um casamento de sucesso. Então, logo no início, antes do conteúdo, eu coloquei exatamente um exercício que é uma avaliação geral do casamento. Então, se você tiver oportunidade, pode usar, por exemplo, esse exercício que tem lá logo no início, que é exatamente para fazer essa avaliação geral. Será que vocês não estão tendo mais prazer de estar nesse relacionamento justamente porque ele está como um jardim abandonado, que está talvez agonizando ou morrendo por falta de cuidados diários, Será que vocês não estão tendo desejo mais de estar nesse relacionamento por não priorizar, por esse relacionamento não estar, o seu cônjuge não está no topo da lista de prioridade, E por isso
ele está tentando sobreviver com as sobras, né? Com a sobra de energia, com a sobra de tempo, ou se sobra, né? Quando sobra. Será que não é por isso? Você pode hoje mesmo começar uma reforma nesse jardim. Como que pode começar essa reforma? Você pode começar por uma boa limpeza. Isso pode ser feito com uma boa conversa, por exemplo, um diálogo aberto, um diálogo franco, né, com a máxima transparência, onde cada um possa abrir sem medo seu coração para o outro, expondo o que tem sido mais difícil, o que você tem mais dificuldade de lidar. Então essa é uma limpeza que precisa ser feita, porque uma reforma, antes de mais nada, precisa limpar o lugar, o espaço, e essa limpeza então pode ser feita com essa conversa bem transparente, né? E algumas coisas precisam ser compreendidas quando nós falamos em fazer uma reforma do nosso jardim. Então, primeiro é importante entender, né, compreender que um jardim que às vezes está abandonado há muito tempo, né, devido ao seu estado, o acúmulo até de lixo, de entulhos, ele vai precisar de mais tempo, né, de mais esforço, porque vai dar mais trabalho para fazer essa limpeza, para fazer essa reforma. Concorda? Então vai depender muito do estado do seu jardim, e até fazer essa limpeza, para poder preparar o lugar e começar a fazer esse replantio. Então, dependendo do estado, se ele está abandonado há muito tempo, vai precisar de mais tempo. Então, é importante compreender isso. Vai precisar de mais esforço, de mais trabalho. Então, vai depender do estado que tiver esse jardim agora, certo? A segunda coisa que é muito importante, precisa compreender quando nós estamos falando de reformar o nosso jardim. Então, limpar, replantar, cuidar, crescer e florescer novamente. Olha só, nós estamos falando de um processo, né? Vai limpar, depois replantar, depois precisa cuidar para que venha crescer e florescer novamente. Então, é um processo, isso é importante compreender. Então, demanda tempo, demanda determinação, demanda uma ação constante e uma persistência, né, para que esse processo aconteça. Então é bem mais trabalhoso e demanda inclusive até mais tempo mesmo replantar esse jardim do que manter, né? Concorda comigo? Então, são coisas diferentes. Quando o jardim já está verde, florido, então demanda um determinado cuidado ou tempo para manter. Agora, se ele está abandonado há bastante tempo, então precisa entender que vai dar mais trabalho, vai demandar mais esforço, até que passe esse processo. Então, precisa ter paciência, precisa ter persistência e compreender isso, que vai ser um processo, até limpar, até replantar, até cuidar, e se não cuidar diariamente, não vai crescer e florescer. E aí sim, depois disso, então, precisa se manter. Então, é a terceira coisa que a gente precisa compreender sobre fazer uma reforma no nosso jardim. Depois de florescer novamente, é preciso priorizar. Então é preciso essa atitude de priorizar, que nós já conversamos aqui bastante, que é cuidar todo dia, mesmo que seja um pouquinho, mesmo que seja rapidinho. E nós já falamos aqui o que é esse priorizar, esse cuidado diário, que é passar todo dia e identificar as principais necessidades naquele dia. O que está precisando mais hoje, né? Que eu preciso fazer hoje. E fazer, não deixar acumular, não deixar o tempo passar. Então, depois de florescer novamente, então precisa assumir essa atitude de priorizar, de colocar o seu cônjuge, o seu casamento no topo da lista e manter ele lá. Então, todos os dias está identificando essas necessidades e se empenhando, se esforçando ao máximo
para suprir. Depois vem a manutenção. Então, o seu casamento, assim como o jardim, ele não vai sobreviver, ele não vai permanecer verde florido, né? Ou seja, um lugar agradável, onde você tenha prazer de estar, sem que você priorize e passe lá todo dia e faça o que seja preciso fazer. Nós já conversamos aqui, muitas vezes são coisas bem pequenas, são coisas mínimas, como uma palavra de afirmação, como um abraço apertado, um colo, ou um ouvir, ou até mesmo coisas maiores, né? Como conversar abertamente, de forma transparente para resolver um conflito, ou até mesmo perdoar para resolver também um conflito. Então, cada jardim tem uma necessidade diferente e esse cuidado é uma responsabilidade de cada um. Cada um é responsável pelo estado que está o seu jardim hoje e cada um também será responsável pelo estado que ficará o seu jardim amanhã. Eu espero que vocês façam essa avaliação, essa reflexão e decidam hoje mesmo, começar essa reforma nesse jardim, limpar tudo com uma boa conversa, um diálogo aberto e transparente, né? E então começar a replantar e passar a cuidar diariamente até que ele floresça, tenha paciência, tenha persistência e depois de florescer, então, manter. E isso significa colocar o seu cônjuge, o seu casamento acima de todas as coisas terrenas, sempre, né? Que nós não estamos considerando Deus, mas acima de todas as coisas, sempre. E você vai ver que isso vai refletir como um efeito cascata em todas as áreas da sua vida, né? Isso vai te dar um aumento no rendimento, na produtividade, em todas as outras áreas. Então eu espero que vocês comecem a aplicar isso, experimentem, né? E vocês vão ver os resultados, vocês vão colher os resultados. E que a graça de Deus seja sempre muito abundante na sua vida, no seu casamento e na sua casa. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo.